Nem sempre o horror se revela em fantasmas ou aparições. Às vezes ele nasce da própria fome, do desespero humano, do limite em que a mente começa a se despedaçar. E quando isso acontece, o que sobra não é apenas medo, é algo muito pior. Hoje você vai conhecer uma história única. Um relato sombrio de sobrevivência, desespero e algo que ultrapassa o entendimento humano. A Cabana da Montanha. No inverno de 1996, 4 amigos decidiram atravessar uma trilha remota nos Andes. Era para ser uma aventura de alguns dias, apenas eles, as montanhas e o silêncio gelado. Mas a tempestade chegou antes do previsto. Neve pesada, ventos cortantes, visibilidade zero. O grupo se perdeu. Depois de horas caminhando sem rumo, encontraram uma velha cabana de madeira, isolada, sem sinais de moradores. Entraram sem pensar 2 vezes. Dentro havia apenas um fogão quebrado, móveis destruídos e cheiro de madeira apodrecida. Não havia mantimentos, apenas paredes que os separavam da morte lá fora. Nos primeiros dias racionaram o pouco que tinham: barras de cereal, garrafas de água quase vazias. Mas logo a comida acabou e a fome começou a se tornar insuportável. Foi então que Diego, o mais velho do grupo, desapareceu. Procuraram por ele dentro e fora da cabana, mas não encontraram nada além de rastros que se perdiam na neve. Nessa mesma noite, dentro da lareira apagada, alguém encontrou um pedaço de carne queimado, ainda quente. Mas nenhum deles teve coragem de perguntar de onde tinha vindo. Os dias seguintes foram um pesadelo. O frio consumia e os estômagos gritavam. Um por um, começaram a ouvir passos dentro da cabana, passos que não pertenciam a nenhum deles. À noite, acordavam com a sensação de que alguém os observava, de pé no escuro, ao lado das camas improvisadas. Então, numa madrugada, Clara acordou com um cheiro forte, olhou ao redor e viu Diego, ou o que restava dele. Ele estava em pé, magro demais, pele quase colada aos ossos, os olhos fundos e vermelhos. Sorriu para ela, com a boca suja de sangue fresco. Clara gritou, acordando os outros. Mas quando acenderam as lanternas, não havia ninguém ali. Apenas marcas de mordidas nas vigas de madeira, como se dentes humanos tivessem devorado o próprio lugar. O desespero tomou conta. O frio, a fome, os delírios. Ninguém mais confiava em ninguém. Até que finalmente cederam. Quando um deles morreu de hipotermia, os outros não enterraram o corpo. O silêncio daquela noite nunca foi esquecido. O corpo jazia no chão, rígido, e todos fingiam dormir. Mas, um a um, se levantaram, atraídos pelo cheiro. Primeiro olharam, depois tocaram, depois cortaram pequenos pedaços. Ninguém falou nada. Apenas mastigaram, com lágrimas escorrendo, tentando acreditar que aquilo não estava acontecendo. O gosto, que se assemelhava à carne de porco, grudava na boca. O estômago aceitava, mas a mente rejeitava. A cada mordida, o quarto parecia encolher, mais escuro, mais sufocante. E foi aí que Diego voltou. Não em carne, mas em presença. Eles começaram a vê-lo nos cantos da cabana, espreitando no reflexo das janelas congeladas, sussurrando seus nomes enquanto dormiam. Sua voz não vinha de fora, mas de dentro da cabeça deles. As noites seguintes foram ainda piores. Clara anotava tudo em um diário, tentando manter a sanidade. Em uma das páginas, escreveu: "Ele está aqui conosco. Mesmo quando não falamos dele, sabemos que está olhando. A fome não é só nossa, é dele também." No segundo corpo não houve hesitação. Quando o outro morreu, não houve mais lágrimas. Apenas silêncio e faca. O som da carne sendo cortada parecia ecoar pela cabana, como se as próprias paredes escutassem e vibrassem junto. Cada pedaço mastigado vinha acompanhado de uma risada distante, abafada.
como se Diego se divertisse com o que eles haviam se tornado. Ninguém mais distinguia realidade de alucinação. Havia risadas ecoando dentro da cabana, vindas das paredes. Objetos se moviam sozinhos, como se mãos invisíveis arrastassem cadeiras pelo chão. O fogo que tentavam acender não aquecia, e no escuro, todos juravam ver olhos vermelhos brilhando do lado de fora, fixos na janela. No último registro encontrado, escrito às pressas, havia apenas uma frase: "Nós comemos para viver. Agora, algo come a gente por dentro." A cabana foi encontrada meses depois, quando a neve cedeu. Dentro não havia corpos inteiros, apenas ossos espalhados, marcas de dentes humanos nas paredes e uma mesa posta com pratos limpos, como se alguém esperasse convidados. Moradores locais contam que, em noites de inverno, ainda se vê luz acesa naquela cabana. E se alguém se aproxima, jura ouvir vozes chamando da janela: "Entre, estamos com fome." Essa não é apenas uma história de sobrevivência, é um aviso, porque o frio e a fome podem quebrar qualquer ser humano. Mas às vezes o que nasce depois não é mais humano. E agora eu te pergunto, se fosse você cercado pela neve sem saída, o que você faria para sobreviver?